Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é LGPD. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no ano de 2021 referente à proteção de dados no Brasil. Eu separei para vocês os principais fatos, os principais assuntos que a gente precisa recordar aqui. Se você ficou de fora em 2021, né, não sabe muito bem como que rolou a LGPD, proteção de dados, e tudo mais, o que a gente pode fazer aqui agora? Retomar esses principais fatos para você já começar 2022 antenado e saber direitinho quais são os próximos passos que você vai dar aí na sua carreira de proteção de dados pessoais. Então, vamos lá. Antes da gente começar, quero dizer para vocês o seguinte, se vocês forem lá no Google, vou recomendar um artigo, tá? Vai lá no Google e digita Retrospectiva LGPD 2021, vocês vão achar um artigo muito interessante do Jota, ele é bem curtinho, ele é bem objetivo, que é justamente uma retrospectiva também, e o título dele me chamou muita atenção, ele diz o seguinte, 2021, o ano que a proteção de dados pegou no Brasil. A gente sabe que ainda está difícil convencer as pessoas, os empresários, a respeito da importância de adequar as suas empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu faço muitas reuniões aqui no escritório com potenciais clientes aí para adequação de LGPD, e na verdade poucos deles ainda estão conscientes o suficiente para poder fechar um contrato e dizer, não, isso é prioridade, eu vou me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados agora, eu vou começar o meu trabalho de adequação. Mas, de fato, por que a gente diz que é o ano que a Lei Geral de Proteção de Dados pegou no Brasil? Porque agora a gente tem ela 100% em vigor, porque no início a gente não tinha vigência das sanções administrativas e agora a gente tem, já elas estão valendo, elas estão vigorando, em agosto de 2021 já começaram a valer, porque até ano passado a gente tinha só a vigência da lei, e agora, gente, o que a gente vai ver cada vez mais é a explosão desse tema, da necessidade das empresas, das organizações buscarem adequação. Do ponto de vista cultural, a gente ainda tem um caminho muito longo a ser trilhado, mas com tudo isso que aconteceu esse ano, alguns fatos que a gente vai falar aqui, a gente vê que foi um crescimento muito grande da temática e da conscientização no Brasil. Então, um desses aspectos assim que realmente trouxe isso para a gente, né? Não, realmente a LGPD vai pegar, está em vigor e tudo mais, foi o início da vigência das sanções administrativas. E aí, a gente tem também a questão da regulamentação da ANPD, que é o nosso órgão fiscalizador responsável, né, por proteção de dados no Brasil. Então, foi regulamentada, a ANPD está funcionando, publicou uma série de materiais, alguns deles a gente vai falar aqui também no vídeo de hoje, e a gente vê que é um órgão que está muito ativo, que está muito aparecendo na mídia e buscando realmente fazer coisas, né, fazer ações, publicar materiais e tudo mais referente à proteção de dados e faz com que a população esteja de olho na NPD, as empresas estejam de olho na NPD, todo mundo, né, tá lá de olho para ver o que a NPD vai dizer a partir de agora. Então, já recomendo a vocês também seguirem aí a NPD nas redes sociais, acessem o site periodicamente, porque todas as novidades que ela liberar, você já vai estar sabendo, já vai estar por dentro também. E isso acontece todos os dias, tá? Tem novidade todos os dias para quem trabalha nessa área. Então tem que acompanhar mesmo. Um outro ponto que a gente viu acontecer muito foi a presença, né, o aparecimento da Lei Geral de Proteção de Dados em várias ações judiciais. Então, por exemplo, na Justiça do Trabalho, a gente teve muitas ações judiciais, muitas sentenças que mencionaram a Lei Geral de Proteção de Dados, e esse tema, então, está chegando às portas do judiciário, vai acontecer isso cada vez mais, vamos ver isso muito no ano de 2022, e é interessante também a gente acompanhar como que os tribunais estão lidando com as questões referentes à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente ainda não tem julgado o suficiente, né, para dizer que alguns temas estão consolidados, mas é interessante a gente acompanhar como que os tribunais vão entender a respeito de determinados temas, até para a gente poder ter um trabalho aí, mesmo que seja um trabalho extrajudicial, o nosso, né, de adequação, a gente vai saber se posicionar melhor diante do nosso cliente, do que ele deve ou não deve, do que pode ou que não pode fazer, o que é recomendado, conforme que a gente vê acontecendo ali de decisões nos tribunais. Um outro ponto, que eu acho que esse a gente nem precisava falar muito, foi a ocorrência de vários ataques cibernéticos, vazamento de dados e mídia, né? Isso foi muito noticiado o ano todo de 2021. Vazamento de dados gigantescos, tem pesquisas que dizem que o Brasil, hoje, ele ocupa o quinto lugar entre os países que são mais afetados do mundo quando o assunto é violação de dados nas organizações. A gente tem casos emblemáticos aí dos vazamentos de CPF, ataque ao Ministério da Saúde, STJ, Renner, então foram vários cases
para a gente ver o quanto é realmente importante a gente se preocupar com a proteção de dados pessoais. Esse tema, então, foi destaque aí na mídia durante todo o ano de 2021. Um outro ponto, pessoal, a aprovação da PEC 17 de 2019. A gente tem previsto na Constituição Federal o nosso direito à privacidade, só que o direito à proteção de dados, ele não está previsto na Constituição Federal. E a PEC 17 de 2019, ela vem realmente pretender isso, né? Transformar a proteção de dados pessoais em um direito fundamental. Então, isso mostra a importância dessa temática que vem a ser levada aí como direito fundamental para a nossa Constituição Federal. Alguns materiais publicados pela ANPD. A gente teve guia orientativo sobre agentes de tratamento de dados pessoais. Então, é um material aí que vale a pena você ir lá e baixar todos os materiais publicados pela ANPD. Você encontra lá no site da ANPD, baixa os PDFs. Tivemos também um guia orientativo de segurança da informação para agente de tratamento de pequeno porte, o que foi, aliás, ainda é, né, mas assim, já deu uma clareada aí com esse guia orientativo da ANPD, mas ainda é um assunto um pouco delicado, que se discute muito, né, será que as empresas pequenas, empresas de pequeno porte, eles também têm que obedecer exatamente as mesmas diretrizes, né, o trabalho tem que ser o mesmo, as medidas técnicas e administrativas têm que ser as mesmas que uma empresa maior adota enquanto agente de tratamento de dados pessoais. Então, você pode dar uma olhada lá no guia orientativo de segurança da informação para agente de pequeno porte. Ele tem o guia e tem um checklist também, que vai ser bem legal, auxilia bastante. Eu acho que um ponto interessante a se destacar desse checklist é que existe um foco muito grande lá em treinamento. E que é interessante a gente pensar, por que existe esse foco tão grande em treinamento? Porque mais do que simplesmente trabalhar com me adequar a um novo marco regulatório, o que precisa acontecer para que a gente tenha uma efetiva proteção de dados pessoais é a mudança de cultura, né? Então, quando a gente trabalha treinamento, conscientização, acessibilização de equipes, das organizações, é justamente isso que a gente está fazendo, trabalhando no ponto principal, que é a mudança de cultura, para que depois a gente consiga ali simplesmente fazer as adequações previstas nesse marco regulatório, que é a LGPD, ou em outros que venham a acontecer daí para frente, né? Um outro aspecto aí da ANPD, um outro material, ela divulgou no finalzinho do ano o regulamento do processo de fiscalização e do processo administrativo sancionador, lá no âmbito da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, nós vamos ter aí estabelecimento de procedimentos internos que sejam de fiscalização, inerentes à fiscalização, as regras que vão ser observadas no processo administrativo sancionador, e isso faz com que agora, de fato, nós tenhamos aí a possibilidade de aplicação dessas sanções. Então, 2022, a gente já começa o ano sabendo que, sim, vai ter sanção e agora todo mundo vai voltar o olho ainda mais para a Lei Geral de Proteção de Dados e vai haver uma corrida muito grande para adequação. E, por fim, a gente pode lembrar também, né, de várias notícias aí desde o iniciozinho do ano, como, por exemplo, polêmicas envolvendo políticas de privacidade do WhatsApp, que a gente teve lá em janeiro, a gente teve também vários casos do Facebook, são vários assuntos aí de mídia que a gente consegue recordar, de vários incidentes, de várias polêmicas, e que nos mostram que realmente esse é um tema que a gente vai ter que ficar muito de olho esse ano. E aí eu falo para você que trabalha com proteção de dados pessoais, ou quer trabalhar com proteção de dados pessoais, mas também para você que não quer trabalhar especificamente com isso, né, que não vai se especializar, não vai nichar nessa área, mas que precisa estar de olho, continuar atendendo os seus clientes ali, recomendando aos seus clientes, por exemplo, que procurem um advogado especializado, uma consultoria especializada, e que para que você fique sempre atualizado também, né? Para quem está aí prestando concurso, isso vai começar a chegar nas provas de concurso. Enfim, a LGPD é o assunto da vez. Fiquem aqui com a gente aqui no canal, se inscreva, você sempre vai receber as notificações se você ativar aqui o sininho, né? De novos vídeos que a gente vai colocar aqui, seja ao vivo, seja os vídeos gravados. Então, tem muito material, tem muito assunto para a gente conversar esse ano de 2022, que vai ser novamente o ano da LGPD. Te espero no próximo vídeo.